O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos, e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda em pé, na festa da manifestação do Senhor, nós escutamos, acolhemos o anúncio do dia da Páscoa. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa. Este ano, a 17 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico: as cinzas, início da Quaresma, a 2 de março, a Ascensão do Senhor, a 29 de maio, Pentecostes, a 5 de junho, o primeiro domingo do Advento, a 27 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, vocês que estão rezando conosco através das mídias sociais da paróquia, depois de alguns dias vivendo e celebrando a mesma alegria do Natal, hoje nós nos reunimos para celebrar a manifestação do menino Jesus a todos os povos. Ele que, nascido de uma mulher, sujeito à lei para salvar a todos nós, veio muito humilde, identificado conosco, veio sem pompa, sem poder, nascendo e crescendo como qualquer um de nós.
Hoje celebramos a primeira manifestação de Jesus. E ele se manifesta a todos os povos representados pelos reis magos. A exemplo deles, gente simples e humilde, que se deixou orientar pela nova esperança, somos chamados a acolher o mistério de Deus que se manifesta na fragilidade da criança de Belém, nos braços de Maria. Jesus menino é a nossa luz, nossa estrela, que nos indica um novo caminho para a nossa humanidade. Como os magos, deixemos nossas seguranças e nos lancemos em busca da novidade que Jesus, nossa luz, nos apresenta. Deixemos que o Senhor oriente hoje e sempre nossos passos, transforme o nosso coração, conceda-nos a graça de uma frutuosa e sincera conversão. Deixemos que a palavra abra e aponte novos caminhos para a nossa vida. Olhemos com esperança para a nossa meta, com alegria e otimismo, pois Deus se deu a conhecer, nos concedeu a salvação. Todos nós somos herdeiros das promessas de Deus, que foram reveladas em sua plenitude na pessoa de seu Filho. A estrela de Belém guia nossos passos ao longo de toda a nossa vida. Por isso não precisamos mais ter medo, não há mais o que temer. O Salvador chega, Ele vem, Deus cumpre a sua promessa em Jesus, Ele não está nos devendo nada. O mundo imerso no pecado, logo será redimido. Uma vez mais, a humanidade compartilhará da glória e da felicidade divina. O menino Jesus é um símbolo da esperança para todos nós cristãos. A libertação prometida por Deus será realizada através desta criança, nascida de pais simples e humildes. Sendo cristãos, nós o acolhemos, nós o assumimos em nossa vida e nos comprometemos a ser como Ele, continuar também a sua missão no mundo de redenção. Ele se deu por amor a nós, também nós, por amor, devemos partilhar e doar a nossa vida por amor aos irmãos. Jesus cresceu como um homem honesto, atento às necessidades de seus irmãos, especialmente dos pobres e abandonados. Anunciou a eles a boa notícia com a própria vida. Suas palavras, de fato, foram coerentes com suas ações, com o que viveu, com o que experimentou do Pai, junto com os irmãos. Acendamos as nossas luzes, as luzes do nosso coração. Acolhamos o mistério do amor de Deus revelado em Jesus a todas as raças, línguas e nações. Ele é, desde agora, acolhido, amado, assumido pelos simples, mas rejeitado e perseguido pelos poderosos. São os pagãos que o adoram. Enquanto Herodes e Jerusalém se perturbam diante da notícia do nascimento de uma criança inocente e já planejam a sua morte. Já os pagãos experimentam com grande alegria e o reconhecem como Rei e Senhor. Nós não temos medo do menino e não precisamos ter. Podemos nos aproximar dele. Ele não é ameaça para nós. Todos nós somos admitidos, bem-vindos à sua presença. Neste dia de hoje, devemos render graças a Deus pela manifestação de seu Filho Jesus, que trouxe para nós a salvação. O que os magos adoraram lá em Belém não era uma simples manifestação de Deus como as que tinham acontecido no Primeiro Testamento.
Essa manifestação de Deus hoje é o próprio Deus encarnado se mostrando, se aproximando da nossa humanidade, revelando-se vivo, presente e atuante no meio de nós. O Deus eterno e todo-poderoso não é assustador. Vamos parar de dizer às nossas crianças que Deus castiga, que Deus vigia, de tudo vê. Deus não é assustador. É um menino, meigo, acolhedor. Vamos ao seu encontro. Recebemos de Deus a graça para poder reconhecê-lo, de saber quem Ele é. E isso é motivo de grande alegria. A narrativa nos convida a crer em Jesus e também adorá-lo, porque é dessa atitude que nasce o verdadeiro crente, o verdadeiro povo de Deus. Na unidade da fé, todos se sentirão de fato filhos amados de Deus, igualmente redimidos e irmãos. Então, uma multidão de raças, povos e línguas saudará a Deus, Rei das nações. O menino é para todos, para quem quiser encontrá-lo. Basta querer, decidir e ir. A simplicidade dos magos na sua busca pelo Messias é até desconcertante. Bastou uma estrela, que hoje pode ser eu, pode ser você, para guiar alguém até Jesus. Uma estrela que os reis magos identificaram como sendo dele, para que logo se pusessem a caminho. As dificuldades, os empecilhos foram todos relativizados, superados. A falta de pistas consistentes não amedrontou, não diminuiu a força e a força de vontade, nem o fato de terem que se dirigir a um país estrangeiro fez com que eles deixassem de seguir a sua meta. No entanto, eles se revelaram tão sinceros como também ingênuos. Foram acabar parando onde? Precisamente ao terrível rei Herodes, para informar-se sobre o rei dos judeus que tinha acabado de nascer. Este, pensando tratar-se de um concorrente, poupou a vida dos magos e garantiu uma pista que o levasse até o recém-nascido, o seu adversário. Mas os magos, certos de seu projeto de encontrar o rei dos judeus, não perceberam a trama de Herodes. Por isso seguiram fielmente as informações que eles receberam. Não importava o caminho, a meta, o objetivo. A chegada ao lugar onde estava o menino foi o resultado de uma busca sincera, coerente. A alegria que lhes encheu o coração brotava da consciência deles terem seguido a voz interior. Depois de longa caminhada, encontraram finalmente o rei dos judeus, pobrezinho, desprovido de sinais exteriores de dignidade, mas mesmo assim eles se prostraram e adoraram o menino. Os magos do Oriente representam os corações, os homens e as mulheres de todos os tempos, que estão em busca da verdade, de um sentido, de uma luz e de uma razão para a sua vida. A estrela que os guia é a graça de Deus, que trabalha hoje e sempre a nosso favor, que quer nos conduzir a nossa história para os pés daquele que é o único Senhor e nosso Salvador. Epifania é a festa da luz, é a festa da estrela, que é Jesus, esplendor da face do Pai. É difícil para muitos encontrarem o Senhor. É difícil para muitos de nós, nos dias de hoje, irmos ao encontro daquele que é nosso Deus. Primeiro, porque nosso Deus não se faz grande, e sim pequeno. Nasce num lugar insignificante, nasce na fragilidade, nasce na humildade de uma estrebaria.
Se nós hoje queremos encontrá-lo de verdade, como os magos encontraram, se queremos encontrar o único e verdadeiro Deus, primeiro, precisamos nos deixar ser guiados por Ele, por essa luz que vem do alto, o Espírito, a luz do Espírito, a graça simples, cotidianas do dia a dia, e não para as grandes. Deus vai nos conduzir pelos caminhos que Ele escolheu se revelar a nós, na humildade e na fragilidade. Quanto mais simples e humildes, quanto mais despojados nós formos, tanto mais o nosso coração vai encontrar com o Senhor. E indo ao encontro dele, quando o encontrarmos, nos despojamos daquilo que somos, de nossos preconceitos, rótulos. Despojar-se de si mesmo significa prostrar-se diante daquilo ou daquele que eu reconheço ser maior do que eu mesmo. Por isso os magos o adoraram e nós também o adoramos hoje. Tiramos da nossa pobreza e da nossa riqueza para colocar tudo aos pés de Jesus. Ouro, incenso e mirra representam a vida, a humanidade, o culto e adoração que nós queremos dar só a Jesus, o nosso único Rei e Salvador. Depois do encontro, voltaram os magos para a sua terra, para a sua casa, mas por outro caminho. Para a mesma terra, embora já não mais os mesmos e nem pelo mesmo caminho que levaria a Herodes. Nós também, depois do encontro com Jesus, podemos até voltar pelo mesmo caminho, mas não podemos voltar os mesmos. A gente tem que voltar para casa melhor do que a gente veio, senão não vale nada a missa. Melhor do que veio. Não foi fuga, foi opção. Quem se encontra com Jesus não volta o mesmo, nem pelo mesmo caminho errado. Não compactua com erros, com maldades e fraudes. Eu e você também não queremos somar com quem põe em perigo a vida de um menino e de tantas crianças hoje. Queria o Herodes ver o menino. É claro que o bom desejo dele não coincidia com a sua intenção. A autoridade real se protegia no medo e se defendia na espada, na mentira. Os magos, ao contrário, na troca de presentes, ganharam o Verbo eterno de Deus, a salvação, e levaram ao mundo a alegria, a luz que os tinha guiado e iluminado seus corações, num anúncio de alegria. Por que hoje não comunicar essa alegria? Embora tristes por um momento, angustiados, por que não falar desta alegria? Por que não viver esta alegria? Por que não transmitir aos outros o que Deus nos revelou? Por que preferimos dissipar mentiras, fofocas, fake news? Há tanta gente procurando satisfação, alegria e bem-estar, e quem sabe, em lugares errados. Sejamos nós as estrelas para guiar e orientar estas pessoas de volta ao caminho de Jesus. Todo ato bom, positivo, gentil, atencioso, que pudermos fazer aos outros, será um bonito presente para o menino. Ele não precisa mais de ouro, de incenso e de mirra. Saiamos de casa com a sacola cheia de coisas boas e entreguemos ao menino a sacola vazia, porque nós fomos distribuindo tudo no caminho até ele. Que hoje a estrela de Belém, a luz do Espírito, ilumine e acenda os nossos corações, para que nos despojemos de nós mesmos, para que nós possamos nos fazer como ele, simples, mansos e humildes de coração, para encontrarmos nele, que é Senhor da vida, a nossa salvação. Que Maria, estrela da evangelização, nos mostre e nos aponte sempre o caminho para poder encontrá-lo.
a adorá-lo, amá-lo e servi-lo. Louvado seja Jesus, nosso amor, Maria, mãe da nossa esperança. Para sempre sejam louvados. Vamos renovar a